Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Estamos verificando, analisando a obra Caminho, Verdade e Vida, uma lição semanal que nós trazemos para a sua reflexão. Hoje nós vamos tratar da lição 121, uma lição bastante interessante que se chama Espinheiros. A passagem evangélica diz assim: nem se vindimam uvas dos abrolhos. Isso foi Jesus que falou em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Antes de eu ler o comentário do Espírito Emmanuel e tecer as considerações para a reflexão, gostaria de dizer que vindimam, que Jesus usa o termo, é colheita. Então, não se colhe uvas em abrolhos, em dificuldades, em locais difíceis, né? Mas sim superando isso para se colher uva. Então, o comentário de Emmanuel diz assim: o cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão, com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, os generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho. E depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. É uma lição, os espinheiros, que nos alerta para as dificuldades que nós temos. Quando nós nos tornamos espíritas, nós vamos chegando a uma nova religião, uma proposta totalmente diferente de tudo que nós tivemos em religião até agora. Então, nós percebemos que as pessoas chegam e se assustam. Porque, enquanto está na Igreja Católica, ela tem que ir uma vez por semana, talvez, à missa. Não tem grandes compromissos. Nas igrejas evangélicas, a semana do louvor, o domingo, o sábado. E nas outras religiões segue o mesmo caminho. Quando eu chego ao Espiritismo, eu tenho várias demandas. O cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, ele tem várias demandas. Eu tenho o estudo, eu tenho o trabalho de exposição, aplicar o passe, preparar para o passe. Se for portador de mediunidade ostensiva, a reunião mediúnica, e por aí vai. São inúmeras atividades que nós somos chamados. É a vinha do Senhor, como disse Jesus. E eu sou chamado para ela. Então, o cristão normalmente se assusta com o tamanho do que ele tem pela frente, incluindo aí o investimento que ele precisa fazer na sua mudança íntima, na sua transformação moral, que o obriga a rever pontos de vista, pensamentos, atitudes, ações, escolher novos caminhos, que tem dores, tem perdas emocionais, afetivas, às vezes profissionais, materiais, pelas novas posturas que eu estou adotando. Por isso que o Espírito Emmanuel diz, né? Aturde-se-lhe a visão com a amplitude
e complexidade do trabalho, dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. Agora, o Evangelho diz, né, Jesus falou, não se pode vindimar, colher nos espinheiros, nas dificuldades, naquilo que me impede de fazer a colheita. Portanto, a gente fica com aquela pergunta, se eu preciso fazer a colheita e não posso fazer em espinheiros, em abrolhos, então, para que serve isso? O que Jesus está, na verdade, querendo dizer? Porque ele diz depois, se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu ferramenta para transformar o espinheiro, o abrolho, a terra dura, numa terra fértil, numa terra arada. Jesus, o espírito mais perfeito que esteve na terra, aceitou a missão de Deus e encarnou, esteve entre nós, viveu entre nós, esteve durante muito tempo entre nós. E eu sempre reforço essa questão de Jesus encarnou, para que não pague dúvida que Jesus ele esteve encarnado como nós estamos, para que algumas ideias aí bastante perigosas para dizer que Jesus não viveu o corpo físico. Jesus viveu o corpo físico, ele encarnou e ele desencarnou num processo igual ao nosso. E nisto está o valor dele, a grandeza de Jesus, porque ele passou por todos os perrengues de estar encarnados, de sofrer a pressão da matéria, de ter dificuldades com a matéria, sofrer as dores que ele sofreu no seu sacrifício, no seu calvário. Então, ele passeou por todas as dificuldades que se tem no trabalho cristão perante a humanidade inteira. Ele não fugiu do trabalho. E aí Emmanuel faz a pergunta, será a existência de algumas dificuldades a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Que nós vamos criando obstáculos. Hoje é a visita que chegou em casa, hoje é o jogo de futebol, amanhã é o aniversário não sei de quem, das quantas, e aí eu vou arrumando 1000 dificuldades para não estar na casa espírita. Agora arrumar a dificuldade do online, porque é para ser uma ajuda, virou uma dificuldade. Está tão bom em casa, aí abre mão de estar na casa espírita, que é diferente de estar em casa. Lá no centro espírita eu estou sendo atendido, estou sendo tratado pelos bons espíritos, né? Abro mão de receber o passe, porque eu estou vendo online. Online é importante, mas ele não é determinante, são coisas distintas. E híbrido é o fundamental. Eu me deslocar para a casa espírita, eu estar lá, é muito importante. Então, algumas pessoas criam obstáculo para ir na casa espírita. Então, isto mostra o quanto de obstáculos nós vamos criando para nós fazermos o trabalho. Então, é preciso atacar o chão duro, diz Emmanuel, né? O solo árido, adubar com suor e lágrimas, fazendo as mudanças que eu preciso fazer. Porque quando eu me disponho a isso, ele diz que haverá chuvas fecundantes. Mas é preciso que haja um trabalho, né? É preciso que eu entenda que depois disso tudo, os espinheiros, os abrolhos, vão propiciar que eu faça a colheita da videira. E é disso que nós estamos falando. Os obstáculos existem, mas nós precisamos superá-los na seara do Senhor, buscando o trabalho, a dedicação, o compromisso com Jesus. Vamos dar uma olhadinha nessa lição, gente. Nosso objetivo aqui é só despertar o internauta amigo para a leitura da série Fonte Viva do Espírito Emmanuel. Dá uma passadinha lá, dá uma lidinha, reflete. Jesus conosco sempre.